Oi, tudo bem? Eu sou a Erika Vendelin, sou fundadora e fotógrafa da Switch Fotografia e resolvi vir gravar esse vídeo pra vocês para falar um pouquinho de algumas dicas que eu costumo dar na minha palestra de como levar sua autoestima do lixo às estrelas. E se você ficar até o final do vídeo, eu tenho um convite muito especial pra você. Diariamente, eu ajudo mulheres a redescobrirem sua beleza. A principal ferramenta que eu uso para isso é a fotografia, mas eu tenho algumas dicas que você pode fazer aí em casa para poder começar a elevar sua autoestima a partir de hoje. A primeira dica é você criar um lembrete, para você lembrar todo dia um lugar que você sempre vê e escreve um bilhetinho para você. Você é maravilhosa, para você sempre estar lendo aquilo e se lembrar. Pode ser um post-it no espelho do banheiro ou na geladeira. Se você achar muito brega, tem gente que não gosta dessa opção, você pode escolher uma foto que você se sinta maravilhosa, manda revelar ela pequenininha pra você colocar em qualquer cantinho e sempre vê-la. Escolhe uma foto que realmente você goste muito e coloca nesse cantinho. Sempre que você olhar para aquela foto, você vai ver como você é linda e maravilhosa. Todo dia você vai estar lembrando disso. Isso ajuda muito na autoestima. Às vezes aquele dia que você não tá tão legal, você não tá com paciência de se arrumar, de fazer uma maquiagem, e você olha aquela foto e pensa: uau, eu sou uma mulher maravilhosa. Essa é uma boa opção também para quem não gostar do bilhetinho. Dica 2. Você não precisa ser perfeita. Hoje em dia a gente sempre busca a perfeição, né? A gente tem muitos modelos de perfeição nas redes sociais, nas mídias, aquelas mulheres maravilhosas que você olha assim: meu Deus, eu sempre quis ter esse corpo. Mas assim, às vezes você nunca vai alcançar essa perfeição e você vai viver frustrada porque você não se aceita, mas fica tentando buscar aquilo incansavelmente e não busca a felicidade. Você não precisa ser perfeita. As suas imperfeições te tornam maravilhosas e únicas. Então, não precisa ficar vendo aquela mulher e pensar: nossa, eu não sou igual a ela, não sou perfeita. Você é sim perfeita, mas você também tem suas imperfeições. Todo mundo tem. A única coisa é que geralmente as pessoas que você vê, que vocês acham que é perfeita, vocês não estão ali próximo para ver as imperfeições dela. Então muitas vezes é Photoshop, edição, um ângulo diferente. Então às vezes você está tentando buscar algo que é impossível. Nessa busca de ser perfeita, eu quase desisti da fotografia. Eu ainda trabalho, foi na época que eu trabalhava com fotografia infantil, 15 anos, casamento, fazia muito casamento, e eu olhava fotógrafos maravilhosos que cobravam mais de 120 mil reais num casamento e me comparava com eles sempre, porque eu nunca conseguia chegar à perfeição. Eles eram maravilhosos, minha fotografia não chegava nem aos pés deles. E com o tempo eu fui entendendo que nós estávamos em outros níveis, então tinham muitas coisas a ser questionadas. Desde o espaço que eu estava fotografando e o espaço que ele estava fotografando, o equipamento que ele tem, o equipamento que eu tenho. Por isso eu quase desisti da fotografia. Por sorte, eu consegui enxergar isso a tempo e não desistir da foto. Pegando o gancho de que você não precisa ser perfeita, a dica 3 é que você não precisa se comparar com os outros e você nem deve se comparar. Pensando que aquela blogueira maravilhosa é super fitness, tem uma vida super saudável, incrível, maravilhosa, treina horrores e tem aquele corpo super trincado e definido. Ela vive daquilo. Aquilo é o trabalho dela, o objetivo final dela é ter o corpo assim pra poder continuar se divulgando daquela forma. Você, por exemplo, já é mãe, você trabalha, você tem uma casa pra cuidar, você tem filhos, você tem um monte de coisas pra resolver e você tem um tempinho pra treinar. Sim, você vai cuidar da sua saúde, mas você não adianta ficar tentando se comparar com ela, que ela vive pra aquilo. Você tem um monte de outras coisas vivendo em função de várias coisas. Então não se compare, porque são realidades diferentes, como eu já falei na outra dica. Então evite ao máximo se comparar e viva o seu momento. A dica 4 é pra você se permitir. É uma coisa que a gente costuma falar bastante aqui no estúdio, pra mulher se permitir a fotografar, a ter uma nova experiência, a fazer algo que ela nunca fez. Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade de me permitir. Um exemplo bem bobo: quando eu vou no Subway, eu sempre peço o mesmo lanche, porque eu não me permito provar novas coisas. Se eu provei uma coisa de um restaurante, de um lugar que eu gostei muito, eu nunca vou me permitir provar outras coisas, porque eu só vou ficar naquela que eu já conheço, que eu já gosto. É algo que eu tento me monitorar sempre também
e é algo que é bem interessante você se permitir a novas experiências, novas ideias, seja autêntica, mas se permita a ter novas experiências e novas opções na sua vida. A dica 5 é para você deixar as pessoas do passado para trás. Muitas vezes a gente fica se prendendo naquelas coisas que aconteceram no passado, aquela amizade que de repente acabou se afastando um pouco, e a gente fica preso naquilo sem conseguir entender o que aconteceu, às vezes sem coragem de conversar, e isso fica remoendo dentro da gente. Isso não ajuda nem um pouco a nossa autoestima, porque o que a gente costuma fazer? Foi culpa minha, fui eu, e você fica com aquilo pra você, então não ajuda você a evoluir na sua autoestima. Então desapega um pouco das pessoas do passado, conheça pessoas novas, essas pessoas novas podem te trazer novas possibilidades, novas ideias de mundo, visões, e cerque de pessoas que te façam bem, que te façam se sentir nas nuvens. Dica 6. Dê agrados a si mesma. Muitas pessoas, principalmente vou dar um exemplo de mães que costumam se anular muito por conta dos filhos. Aqui no estúdio a gente recebe bastante de mulheres nessa situação, que depois de ter o filho, vive em função do filho. Isso é super comum, não é errado, não tô falando que isso é errado, mas às vezes a mulher esquece de si mesma e pensa só no filho, no marido, na casa, e não se presenteia, não se dá atenção. Dar um agrado a si mesma faz toda a diferença. A ideia não é buscar a felicidade através do consumismo, mas sim você saber que pode se agradar também. Não é só ver uma roupinha de criança, ai meu Deus, vou levar pro meu filho. Mas eu vi essa daqui também que eu gostei muito pra mim, mas eu não vou levar porque eu vou levar pro meu filho. Mas o seu filho tem 2 guarda-roupas cheios. Então para e pensa um pouco em você. Se agrade também, não tente só agradar as pessoas que estão próximas a você. Dica 7. Descubra coisas novas, descubra novas opções. Desde um caminho novo pro trabalho, eu sou uma pessoa que gosto muito de mudar caminhos. Se eu tenho que ir pra um lugar, eu sempre faço os caminhos mais difíceis, mas eu sempre tô mudando meus caminhos. Tenta descobrir um hobby novo, algo que você goste de fazer, que te entretenha, te distraia, e algo que faça bem pra você. Ou pense em qualquer outra coisa pra você quebrar sua rotina e sair daquele dia a dia maçante que a gente sempre vive, sempre fazendo as mesmas coisas. Então pense em alguma coisa que vai fazer você mudar um pouquinho esse cenário. Dica 8. Valorize-se. É simples assim. Você vai valorizar o seu conhecimento, sua beleza, valorizar a sua atitude e valorizar cada parte de você. Dica 9. Tire um dia pra você. Tire um dia totalmente pra você. Se desliga do mundo, esquece de tudo e pegue aquele momento só pra você fazer algo que você gosta, que você sente bem e que renove suas energias. Uma das opções é ir no salão. Muitas mulheres já costumam ir, mas pensa em tirar só aquele dia pra você ir no salão, pra você passear com as suas amigas, pra você ir num barzinho, num cinema. No cinema você pode até ir sozinha, não tem problema nenhum, mas tire o dia pra você. Essas são algumas das dicas que eu uso com as minhas clientes no dia a dia, aqui no estúdio, e elas usam na casa delas também, pra tentar elevar sua autoestima aos poucos, a dia a dia. Porque a autoestima, ela é uma construção, é algo diário que você faz, que você trabalha. Não é só fazer algo em um dia e acabou. Não são todos os dias que você vai estar com a autoestima lá em cima, mas também não são todos os dias que você vai estar super mal. Então procure fazer cada dia ser um pouco melhor. Aqui a gente acredita muito que a autoestima tá ligada à beleza, a você se conhecer e você acreditar em si mesma. Eu, quando abri o estúdio, eu descobri isso e aprendi isso na prática. Antes de tudo começar, quando fui montar a ideia e a estrutura aqui do estúdio, eu tinha uma ideia totalmente diferente sobre as mulheres. Eu pensava que elas iam ser super confiantes, a maioria das minhas clientes seriam super confiantes, adorariam o seu corpo, amariam fotografar, todos esses detalhes assim de uma mulher super preparada para fotografar, né? Quando eu comecei, eu percebi que era totalmente diferente, o meu público não era esse. Meu público são mulheres que estão se sentindo não tão bonitas, não estão se sentindo bem com o próprio corpo, acabaram de sair de um relacionamento extremamente abusivo e não estão mais confiantes. São vários tipos de mulheres que têm várias dores, até mulheres que odeiam fotografia. Inclusive eu tenho uma cliente que ela realmente odiava fotografar. Em menos de um ano ela já vai vir pela 3ª vez fazer um ensaio. Então é algo que a gente constrói, que a gente mostra pra pessoa que não é tudo isso, assim, não é tão ruim assim. A
gente costuma brincar pra cliente, é difícil fotografar, se você não gosta? Um pouquinho, mas não é impossível. A gente constrói isso diariamente aqui no estúdio com essas dicas e eu tenho uma oportunidade especial para você que está assistindo esse vídeo. Eu estou disponibilizando um manual, mais de 40 dicas de como se fotografar em casa. Porque eu sei que muitas vezes as mulheres não têm condições de pagar um ensaio fotográfico, ou de repente não confia num profissional, ou ainda não está se sentindo totalmente segura do corpo. Então eu tô disponibilizando esse manual por apenas R$27. São mais de 40 dicas para você se fotografar em casa e permitir se conhecer um pouco mais. É através de ângulos diferentes, iluminação, são mais de 40 dicas por apenas R$27. Não perca tempo, clica no botão que tá aqui embaixo do vídeo e garanta agora mesmo.